todo mundo tem uma solução para encontrar. A gente gosta de comprar. A gente tem várias coisas nas nossas listinhas que a gente está precisando adquirir. O que, por vezes, não aconteceu ainda é a oportunidade de encontrar uma empresa que vai ofertar esse acolhimento que a gente está buscando. Recentemente, é muito bom a gente trazer exemplos práticos nossos também. E você pode pensar em um exemplo recente de alguma compra que você precisou fazer. E eu entrei em contato com pelo menos umas 10 pessoas diferentes. A única coisa que fez com que eu decidisse em adquirir o produto com a última foi o atendimento. Todos os outros atendimentos, parece estranho, né? 10 pontos de contato, 9 atendimentos foram muito parecidos, muito robóticos, frios, distantes. E a última trouxe celeridade. Ligou no mesmo momento, já tirou ali todas as minhas dúvidas, dores. Por que eu ia ficar me dando o esforço de eu praticamente ficar fazendo a venda sozinha em todas as outras 9 pessoas que eu falei anteriormente? Sendo que essa já facilitou o caminho para mim e mostrou disposição. Tem realmente essa questão da energia, né? Quando a gente tá com a energia alta, levanta tom de voz, fala sorrindo, a pessoa se aproxima da gente. E quando a gente fecha, tá falando baixo, gera distanciamento, gera desinteresse, né? Pra gente ser uma pessoa interessante, a gente precisa estar interessado, né? Nesse mesmo livro, ele também traz uma frase um pouco semelhante a isso. Exatamente, e é sempre bom lembrar que a venda, ela acontece para a pessoa, no primeiro momento, no emocional. Lógico, né, que a gente justifica a compra com o racional. Posso, não posso, cabe no meu orçamento, é para agora, não é? Mas a venda, o processo de vendas, ele é conduzido pelo nosso emocional. Então, o seu tom de voz, o seu interesse, né, e como você vai conduzir essa pessoa vai ser um fator determinante também para essa venda acontecer ou não, né? Boa. Eu falo de estudar o lead. Pode concluir, Letícia, mas estudar o lead, meu Deus, eu vou ter que fazer um TCC agora. Gente, dar uma olhadinha no Instagram dessa pessoa, entendeu? Coisa rápida, não vai demorar. Às vezes a própria foto do Instagram já demonstra, ela tá lá com a família. Que família linda que você tem. O elogio é a melhor forma e sempre será de você abrir as portas para uma negociação. Fale primeiro do seu cliente, depois de você. Então o elogio é aquele passo fundamental para você sair do seu salto e falar o seguinte: o importante aqui é você, não sou eu. Entendeu? Então, às vezes eu olho a foto do WhatsApp, eu vejo lá uma família, o que eu vou falar? Pô, que família linda! As pessoas gostam de ser elogiadas. A obra dessa pessoa precisa ser destacada. Então você identificou que a pessoa tem uma certa profissão, ou se aposentou em determinada profissão, ou ainda trabalha em determinada instituição. Traga um ponto de elogio, se conecte com ela. Minha família, minha mãe também já foi professora, minha avó também é professora. Enfim, valorize essa pessoa, porque mesmo que ela ache, essa menina tá querendo me vender, isso vai criar conexão. Isso vai criar conexão. Então, quando você é muito frio, você acaba se colocando no campo comum de mais um telemarketing chato querendo vender. E às vezes só falta um pouco de verdade sua, não é técnica. A gente poderia ficar o dia inteiro falando de técnica, spin selling, bunch, a gente pode falar de rapport, a gente pode falar... Enfim, mas o contexto que a gente quer trazer aqui, gente, é que nós não estamos lidando com grandes empresas. Muita gente fala, o B2B, o B2C. No final das contas, quem é que assina, gente? É uma pessoa. Entendeu? E você tem que se conectar, aprender a se conectar com pessoas. Exatamente. E sendo bem transparente também, Fernando, a gente sempre precisa tirar a prova real do que está acontecendo, porque tem pessoas e a gente enfrenta situações assim nos treinamentos de muitas vezes quem tá aí na ponta julgar o livro pela capa. Me chegou uma foto de uma criança no WhatsApp, é uma foto estranha no WhatsApp. Gente, não podemos julgar o livro pela capa, né? Isso não é um lead desqualificado. A gente precisa, independente de quem chegou ali no nosso WhatsApp, prestar um serviço de excelência, de qualidade. E um outro ponto, fazendo uma conexão agora com a estratégia que a Carol trouxe dessa distribuição de conteúdos, é a quantidade de vezes que a gente vai falar com essa pessoa. Que precisa ser de, no mínimo, 8 vezes. 8 tentativas de contato com essa pessoa antes
de eu descansar ela na base para fazer uma reativação depois de 2 meses. Perfeito. Terminei os 8 pontos de contato, eu não vou deixar ela encostada ali e vou esquecer. É dinheiro meu, eu paguei por aquele lead e eu vou retomar o contato com ela também periodicamente depois. Sabe que em março, abril, a gente estava participando de uma convenção de uma das redes odontológicas. A gente foi para Foz, a gente foi para São José, em Santa Catarina, participar das convenções. E aí o dado que foi trazido por uma das redes me surpreendeu muito, assim. Eu uso até hoje nos meus pitches comerciais. Tem rede odontológica, que eu não vou falar o nome, que 60% do que é vendido dentro do mês não vem de lead daquele mês. Vem de lead da base. E aí, quando eu busco aqui no meu próprio CRM, eu vejo vendas ali onde a criação do lead aconteceu há 1 ano. Há 1 ano. Como é que esse lead lá era desqualificado? Como é que esse lead, há 1 ano atrás, foi dado como perdido no CRM como desqualificado? E agora, depois de todo o trabalho de reativação, de campanhas de remarketing, esse cara volta e volta qualificar. Ah, Fernando, mas é porque antes ele não tinha dinheiro, agora ele tem. Gente, na maioria dos casos não é isso. Faltava informação para ele, faltava uma cadência de comunicação com esse cara. Então, assim, pra gente ser bem didático, inclusive, hoje eu estava gravando alguns vídeos aqui para F5 de parceiros nossos que estão aqui há 3 anos, há 4 anos, há 2 anos, que fizeram aniversário agora no mês de outubro, que estão com a gente aqui. E aí eu fiquei me perguntando assim, o que um cara que entra aqui na F5 e que fica comigo 4 anos, 3 anos a fio, tem de diferente de uma empresa que chega aqui e que no 3º mês reclama que os resultados não estão acontecendo? Jesus, o que tem de diferente? É a mesma equipe, são as mesmas pessoas, os mesmos squads, os mesmos profissionais, a mesma metodologia. O que faz um parceiro nosso estar comigo há 4, 3 anos e o outro está no 3º mês falando, Fernando, pô, não é... O que faz, gente? Eu posso garantir para você que é o cuidado que a gente tem na campanha de longo prazo, porque quanto mais tempo eu tenho, mais inteligência de informação eu vou ter, ou seja, eu vou conseguir ter uma amostragem maior de pessoas que estão engajando, de pessoas que não estão engajando, e eu vou conseguir aplicar uma cadência de tráfego para aqueles que estão engajando. Então, com o passar do tempo, essa pessoa vai se qualificando, então ela volta para a nossa base de lead diversas vezes. Então, assim, gente, se você não tiver a resiliência para entender que qualquer estratégia de marketing, seja da mídia tradicional, seja da televisão, do rádio, do digital, qualquer estratégia de marketing demanda de tempo, não é porque o tráfego ele tem um curto espaço-tempo de retorno, diferente de uma mídia de televisão, de SEO, que é no primeiro dia, que é no 2º mês. Você precisa planejar, cultivar sua lavoura, ter lá no seu CRM 1.500 contatos que você vai ativando todo dia, toda semana com 8 pontos de contato, porque esses caras vão voltar para você lá na frente. Então preste atenção, quem entendeu esse jogo tá fazendo 200k, tá fazendo 300k, tá fazendo $500 mil, porque vende pro lead da base. E quem fica em cima do lead novo, e eu vou falar uma coisa para você, CRC, você vai gerar valor de verdade pro dono da clínica quando você se organizar. Olha só, esses leads estão chegando do digital, esses aqui eu já descartei porque não tem perfil, esses outros aqui eu acho que eles ainda não estão no momento de compra, mas eu vou continuar ativando eles, eu vou continuar mandando o videozinho da doutora, eu vou continuar mandando o vídeo da clínica, eu vou continuar tirando dúvidas, vou continuar mandando o WhatsApp perguntando se ele tá bem, vou continuar ligando para saber como é que tá a vida, porque esse cara vai comprar de mim lá na frente. Enquanto quando o dono da clínica olhar para você e falar, olha a organização, hoje a gente tem 200 leads na base sendo trabalhados, amanhã a gente tem 250 e mês que vem a gente tem 300 e essa base vai aumentando. Então, se eu tenho 3% de conversão da base, uma coisa é eu converter 3% de 100. Outra coisa é eu converter 3% de 1.000. A matemática nunca falha em vendas. Então, não deixe de cultivar, porque daqui a 1 ano, CRC, você vai virar o teu jogo dentro da clínica e o povo vai falar, o que você fez? O que eu fiz? Eu comecei a alimentar a base. Ao invés de me preocupar apenas com o lead novo que chega, eu comecei a pegar esse cara pela mão, entender, olhar para a cara dele e falar, meu irmão, você é um cara legal, mas você ainda não tá no momento de compra. Fica comigo mais um pouquinho aqui. Deixa eu te mandar mais umas informações. Entendeu? E você vai conseguir levar esse cara pro fundo de funil. Tenho certeza. Quando a gente fala assim, ó, cuidado para você não demorar para atender porque o lead vai comprar com outro, a gente tá falando do lead que tá no fundo de funil. Então nem todos estão no fundo de funil. Por que a gente converte? Até os meus próprios leads, vocês podem olhar. A gente converte 3%, 5%, não tem mágica, gente. Eu sempre falo na reunião de vendas, o cara fala, você vai converter 100% dos leads? Eu falo, meu irmão, se tu colocar 3 mil de mídia, eu te gerar 150 leads e eu converter 150 em plant, eu não teria uma agência de marketing.
Entendeu? Sim. É trabalho de formiguinha, mas essa base vai aumentando, a base vai indicando para você, a base gostou do teu atendimento, vai trazer um novo paciente, vai fazer um segundo procedimento. Esse é o jogo do longo prazo. A empresa não nasce para ter 6 meses de vida. Faz sentido isso? Faz sentido. A gente não pode ter vício em novos leads, né? E não cuidar daqueles que estão já ali conosco. A gente trouxe um exemplo prático até de um funil de uma das nossas parceiras. Gente, chegaram 116 leads. 100 leads estão em atendimento. A gente teve a conversão de 4 leads. Sabe o que representa a conversão desses 4 leads? Mais de R$100 mil. Doutora Galileia? Doutora Galileia. Uma única venda, R$42 mil. Parabéns, doutora. Ela fez 4 vendas, né, esse mês, e representando 3% de conversão que está dentro da taxa de mercado. Só que essas 4 vendas representaram 47% de retorno sobre investimento, né? Então foram vendas bem expressivas. Inclusive, ela é um exemplo muito bom do parceiro do cliente que faz acontecer na ponta, né? Então ela tem esse domínio do que acontece exatamente em cada uma das etapas, o que a gente precisa melhorar, será que é agendamento, será que é volume de leads, qualidade dos anúncios. Então essa participação do cliente também é bem importante para a gente ter resultado. A gente ficou muito feliz, uma única venda desse mês. A doutora Galileia tem uma clínica própria, né, e faz, não é um grande volume de conversões no mês, são poucos os pacientes, não poucos, né, doutora, mas diferente de outras clínicas de rede, mas quando a gente faz uma venda de 42 mil de ticket médio, a gente resolveu o mês dela com uma venda. Exatamente, é um trabalho que acontece através da confiança, né, então a gente passa os direcionamentos, treinamentos, a pessoa confia do outro lado que é isso que faz o jogo acontecer, que faz o jogo virar, aplica na prática e a gente fica super feliz quando vê o resultado acontecendo. É validado, né, Fernando? Como a gente tem case aqui para compartilhar, então a gente realmente trouxe esse conteúdo hoje, essa conversa de uma maneira aplicável no dia a dia, uma comunicação acessível, simples, sem trazer tanto os nomes das técnicas, porque é algo que a gente já cansou de ver acontecer, que a diferença da experiência realmente que o cliente vai viver com a tua empresa no momento do atendimento é o que vai fazer ele converter no final da conversa. A conversão inicia ali no primeiro ponto de contato.